E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar então a nossa discussão sobre cinemática. O assunto de hoje é bem direto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre movimento uniforme. E vamos entender a principal característica desse tipo de movimento, né? Na verdade é um grupo de movimentos nos quais você vai considerar o seguinte: a velocidade, que nós vamos chamar de velocidade instantânea, tá? Velocidade instantânea, ela vai ser equivalente à velocidade média, tá? Numericamente falando, quer dizer, a velocidade instantânea ela é a mesma para todos os instantes e vai coincidir com o módulo da velocidade média para o mesmo intervalo de tempo. Então, você pode falar que o módulo da velocidade instantânea é constante em módulo. Então, em módulo. E aí, como consequência, para o mesmo intervalo de tempo, você pode falar assim, ó. Vou considerar a velocidade média como a velocidade instantânea e esse valor é constante para o intervalo de tempo considerado. Então tá aqui. Então, se você retomar, né, se você pegar o conceito de velocidade média, vamos lembrar que o conceito de velocidade média te dá o seguinte, ó, é a variação da posição no intervalo de tempo. Então, com isso, você pode falar assim, ó, variação da posição pelo intervalo de tempo. Tá aqui, pessoal. Nada de novo por enquanto. Qual é o grande detalhe? Quando você tem uma situação, vou pegar aqui uma trajetória retilínea, por exemplo, vou colocar uma origem e um corpo em determinada posição, que eu vou chamar de posição inicial. Por quê? Porque esse será o meu instante inicial. E em determinada posição no instante final, porque eu vou considerar esse aqui o último instante a ser estudado. Vou colocar aqui posições dadas em metro. Se você tem uma situação como essa, e o corpo descreve essa trajetória com velocidade instantânea, sempre com o mesmo valor, né? Então ela tem uma velocidade em módulo constante. Quando você estuda um movimento desse tipo, é prudente que você adote para o instante inicial t0 igual a zero. Isso daqui é equivalente a zerar o cronômetro para o seu estudo, tá? Cronômetro. Então, quando fazemos isso, nós temos o seguinte, ó. Se você levar em consideração essa ideia, você pode falar assim, ó. Então, a velocidade instantânea pode ser escrita assim, ó, posição final menos posição inicial, instante final menos zero. E aí, se você manipular essa equação, você fica com algo desse tipo, ó, V vezes T, S menos S0. Então eu posso falar que V vezes T mais S0 é o S. Tá vendo aqui, ó? Quer dizer que você já tem uma dependência do S em relação às outras variáveis. Qual é a nossa conclusão? Nós podemos concluir o seguinte, ó. Olhando essa equação, que você vai chamar daqui para frente de função horária da posição, e isso você só vai adotar para esse tipo de situação. Então, por quê? Porque a posição ela depende das condições iniciais, que no caso aqui é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Aqui, ó, que é o instante. Perceba que essa aqui é uma função do primeiro grau. Muito bem, vou pegar um caso aqui, um exemplo. Quer dizer que, se você considerar uma trajetória retilínea, e aí o movimento uniforme dentro dessa discussão pode ser para qualquer trajetória, se for uma trajetória retilínea, você vai chamar de movimento retilíneo e uniforme. Vou pegar um exemplo com posições dadas em metro. Vou pegar aqui a nossa origem, tá? O nosso referencial, e um corpo numa posição inicial, por exemplo, 5 metros,
e numa posição final, sei lá, 35 metros. Vamos supor que para esse instante o nosso corpo está no instante t igual a 0 segundos e para esse instante aqui t 7 segundos. Tá bem? Perceba, se a velocidade ela é constante para todos os instantes entre 5 e 35 metros, eu posso determinar o valor da velocidade assim, ó. V será posição final 35 menos 5, instante final, que vai ser a nossa variação do tempo, porque o nosso instante inicial é 0, 7. Tá? Pô, peguei um número feio aqui, eu pensei no 35, vou colocar 6 aqui. Ó. Pronto, só para 6 segundos. Então nós temos aqui, ó, 30 sobre 6, 5 metros por segundo. Perceba, com isso eu já tenho a minha função bem definida. S será igual, posição inicial, 5, mais velocidade, 6. Perceba que, 6 não, né? 5. Perceba o seguinte, deu positiva, o que vai mostrar que o movimento é progressivo. Tá aí, essa é a nossa função horária. Você pode falar, tá aí, o que eu posso fazer com isso, né? A nossa primeira abordagem aqui é uma interpretação gráfica para o problema. Se você tem a posição dada em metros, por exemplo, tá? E aqui os nossos instantes em segundos, você pode falar o seguinte, ó. Sabendo que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, uma interpretação gráfica bastante pertinente é essa. Ó. O gráfico é crescente, a posição inicial 5 metros, tá? Para o instante t igual a 6 segundos, que está aqui, nós temos no instante 6 a posição 35 e que, portanto, nos dá esse gráfico aqui. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro contato aí com o movimento uniforme, que é o movimento com velocidade em módulo constante para todos os instantes, e aí depois a gente vê uma outra aplicação. A próxima aplicação, que é uma aplicação direta dessa ideia, é o estudo para aquilo que a gente chama de encontro entre corpos. Tá bom? Então, até a próxima aí. Tchau, tchau.